Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Não preciso dizer que eu estou nervoso. Eu acho que toda pregação começa assim, né? Estou nervoso, mas Deus vai tomar frente. Amém? Porque eu creio que quando 2 ou 3 está reunido no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então eu creio na presença real de Jesus aqui. Na presença dele que faz com que as palavras tenham mais peso. Deus orquestra o culto. E a palavra que vai sair, que seja da minha boca, seja do louvor, vai alcançar o teu coração. Amém? Abra comigo em Juízes, no capítulo 6. Eu estou com a versão Almeida aqui, mas eu vou ler na de vocês. Então a gente vai ler do versículo 11 até o versículo 16. Amém? 11 até 16. Se todos encontraram, qualquer coisa está aqui no telão. Amém? Vamos lá. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abierrita, Joás. Consegui? Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Glória a Deus. Eu vou dar uma introdução aqui. Eu quero falar de mudanças. Afinal, todos nós conhecemos mudanças desde bem novinho. Acredito que desde o ventre, né? Já nascemos crescendo e conhecendo as transformações da vida. E quando a gente cresce, a gente vai se desenvolvendo ao ponto de criança. E vai crescendo até o ponto que a gente começa a encolher. Quem chega lá na fé vai encolher um dia, se Deus quiser, né? Quando a gente fica velhinho, a gente começa a perder alguns centímetros. Há quem diga que não vai, que já parou de crescer, mas sempre cresce, né? Para frente, para trás, para o lado. Todo mundo está crescendo. Todo mundo está em mudança. Independente de você querer ou não, você está em mudança. E eu fico observando que quando a gente é criança, a gente percebe que, o nosso crescimento não fica só na parte física. Existe também os nossos horizontes que vão crescendo. Por exemplo, quando você é criança, você sonha em ser adulto. Por quê? Você olha nos adultos, até os adolescentes passam por isso, olha nos adultos, você vê o quê? Pessoas poderosas, pessoas que dormem a hora que quer, que comem o que quer, que faz o que quer, e a gente tem as nossas limitações. Mas aí a gente cresce.
E quando a gente cresce, a gente começa a perceber que o nosso mundo de criança era muito pequeno. E aí, o que acontece? A gente começa a perceber que nossos horizontes vão sendo maiores, cada vez maiores, que a vida, ela se expande de forma muito grande. E ainda quando você conhece a Jesus, a sua vida aumenta, os seus setores aumentam muito mais. Que existe a parte espiritual, certo? Só que a vida vai avançando sobre você e muitas vezes ela não é legal. A vida, ela começa a pesar sobre você e você vai tendo preocupações, coisas para resolver, coisas para colocar em aberto para solução. Então você percebe que as coisas não são mais fáceis como de criança, né? Criança, ela não percebe que existem problemas muitas vezes, porque os problemas eles são visualizados quando existe uma carência. E criança tem tudo na mão, né? Quer dizer, criança, tá? Adolescente já né, queria ter tudo na mão. Então, crianças têm tudo na mão. Mas os adultos não. Os adultos perceberam que quando eles cresceram, já não tem tudo na mão. E tudo que eles querem tem que ralar muito para ter. E muitas vezes os adultos sonham novamente ser crianças. Sonho novamente, meu tempo de criança. Quando olha aquele bolo de conta, meu Deus, como era bom ser criança. Eu olho para a Isabela, quando não tem dinheiro para alguma coisa, a Isabela tem uma solução prática. Pai, tá sem dinheiro? Passa no cartão. Ela já aprendeu isso. Passa no cartão que está tudo resolvido. Então, a solução para eles são muito fáceis. Mas para a gente é muito difícil. As lutas apertam muito a gente, esmagam muito a gente. E Deus, quando nós conhecemos Ele, Ele assume de uma forma muito linda uma paternidade sobre nós. É algo muito, muito interessante, porque Ele se coloca como um pai. Ele se coloca como alguém que quer cuidar da nossa vida, como de uma certa forma, como se nós fôssemos crianças. Ele quer nos governar, ele quer nos alimentar, ele quer tratar das nossas feridas. E esse foi o plano de Deus quando Ele mandou Jesus. Ele chegou a um ponto de ficar saturado, de ver apenas o povo obedecendo, quando existia um juiz, quando existia um profeta. Nessa história aqui que eu vou trazer, chegou uma parte da história, depois que Josué morre, se passou por várias situações em que o povo se esqueceu de Deus. Aí Deus mandava outro juiz, enquanto o juiz era vivo, enquanto o juiz, no caso, era um homem enviado por Deus, com a unção de Deus para guiar o povo. Enquanto o juiz era vivo, estava tudo certo. O juiz morria, o povo voltava para a destruição, porque eles começavam a adorar outros deuses, a adorar a outros deuses pagãos que só levaram à ruína. Então, quando a gente percebe essa questão de Deus nos tratar, tem até um versículo, põe aí, só para, porque eu fiz questão de marcar ele, Mateus 18:4, que foi quando Jesus estava expondo o plano da salvação, estava tratando com os discípulos. Então, chegaram para Jesus e falaram assim: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus falou assim: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o menor do reino dos céus. Na minha versão, aqui está mais explicadinho, mas na minha versão está: se você, quando você se converter e se tornar como uma criança, somente esses poderão herdar o reino dos céus, uma coisa assim. Ele quis dizer criança não no sentido de
de pequenininho, com um mundo pequeno, mas de pessoas dependentes, de pessoas que andavam com Deus, de pessoas que verdadeiramente dependiam de Deus para viver e adoravam estar perto de Deus. É isso que o teu filho quer. O teu filho quer ficar sempre perto de você, ele quer te abraçar, mas ao mesmo tempo ele vive através dos teus atos. Amém? Até aí vocês entenderam? Glória a Deus. Amém? Então aqui, chegou um ponto da história aqui, que depois que Josué morreu, repetindo, depois que Josué morreu, o povo caiu em idolatria. Deus envia outro juiz, eu até anotei aqui, eles começam a servir a Astarote, as Balaíns, aí Deus permite que eles sejam escravizados, lá em Cusã, o nome, aí Otiniel livra-os, aí depois eles voltam de novo a servidão, porque eles, depois que o juiz morreu, eles novamente começaram a adorar outros deuses. Aí eles ficaram novamente em Eglon como pessoas escravas de novo. Aí Deus manda outro juiz, que foi Eude. Aí tudo certo, tudo maravilhoso. Aí depois Eude morre, o que eles fazem? Voltam de novo à idolatria. Aí eles ficam lá com o rei Jabim. Aí entra a história de Débora, todo mundo conhece, né? A Débora e Baraque. E que eles, novamente, eles livram Israel. Israel fica em paz por 40 anos. 40 anos. Aí chega essa história aqui. Aí depois de 40 anos, o que acontece? Novamente, eles vão para a idolatria. E quando eles vão para a idolatria, eles começam... Aí eu quero pegar uns versículos só para um comecinho, eu não podia ler o texto, que é muito grande. Quando eles chegam nessa fase, eu quero mostrar o cenário que estava aqui. Vamos lá, no capítulo 6, no versículo 1, de Juízes, 6:1. Vamos lá. De novo, por isso que começa o texto assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Continua. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acompanhavam na terra e destruíam as plantações, e ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Amém? Esse é o cenário do povo de Deus nessa época. Esse é um cenário horrível que o povo de Deus estava passando nessa região. O povo de Deus, esse povo de Deus, era o mesmo povo de Deus que estava com Moisés. É o mesmo povo de Deus que estava com Josué. É o povo de Deus que viu milagres, que presenciou milagres, que presenciou o mar aberto, que presenciou a muralha de Jericó caindo, que presenciou tantas coisas maravilhosas. E agora eles estavam novamente, como rotineiramente, nas mãos do inimigo. Aqui na minha versão fala que eles estavam numa região alta e que eles começaram a viver em cavernas, começaram a viver em lugares
escuros, em cavernas, e eles começaram a fazer as plantações, eles foram para o alto e começaram a fazer as plantações lá em volta, e na minha versão fala que os medianitas, eles vinham como gafanhoto, a ponto de você não poder contar, e eles roubavam, eles roubavam toda a plantação, eles destruíam tudo, matavam os animais, e eles, os israelitas, olha que cenário, eles se escondiam, porque eles não podiam enfrentar. Eles se escondiam e observavam os inimigos destruírem tudo o que eles fizeram. Aí esse texto, ele mexeu muito comigo. A história de Gideão, as pessoas vai direto na situação dos 300, né? Vai direto na questão de, não, vai nessa tua força, e você das contas, e eu até senti tentado, né? Como eu não tenho muita prática, eu senti tentado em ir logo nesse aqui, que aí é ouro, né? A gente vai nesse, todo mundo dá aleluia, glória a Deus. Mas aqui, nós estamos falando de algo que não é muito diferente no dia de hoje. Aqui nós estamos falando em algo que, numa situação que muitas vezes acontece no dia de hoje. O que você pode interpretar nisso? Quantas vezes a gente começa a caminhar com o Senhor e nós vamos nos desviando e nós vamos nos afastando e as coisas vão dando errado, e muitas vezes nós mesmos nos vemos em questões totalmente voltadas para a ação do inimigo na nossa vida. Eu sei que é uma palavra tão forte, falar assim, pelo amor de Deus, eu não me desviei não. Pelo amor de Deus, eu sou povo de Deus. Mas aqui estamos falando de povo de Deus. Aqui está falando de pessoas que eram escolhidas por Deus, que tinham unção de Deus, que pessoas que Deus olhava dos céus e mandava o juiz que tratava, que cuidava. Só que eles escolheram outros caminhos. Eles escolheram outra coisa e começaram a empobrecer. Porque tu imagina a situação, você plantar, e do lugar alto você vê o exército do inimigo, você vê o inimigo lá embaixo, de repente esperando um tempo de avançar contra você, de avançar contra as suas coisas e destruir as suas coisas. Era isso que eles estavam passando. Mas eles não se rendiam ao Senhor. Eles não chegaram a falar assim, vamos voltar para Deus. Não. Eles continuavam firmes nas suas convicções, mas o inimigo não cessava. O inimigo não deixava de avançar sobre eles. E eles começaram a sofrer muito, a sofrer a tal ponto da angústia ser grande. Quando o anjo do Senhor chega até Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar. O que é lagar? Eu estava pesquisando, o lagar é como se fosse uma grande, vamos botar assim, uma piscina de pedra, né? Uma piscina de pedra que eles usavam para pisar as uvas, para tirar o suco. E por que ele estava malhando o trigo ali? O trigo, a folha de trigo para tirar a semente, você tinha que bater. Muitas vezes eles usavam animais para pisar, ou jogava para cima num cesto, mas eles tinham que quebrar aquela planta seca para tirar o alimento dali. Mas aquilo fazia muita poeira. Aquilo fazia poeira, né? Se ele mexesse naquilo dali, fazia poeira. Então o que acontece? O que Gideão fez? Ele jogou o trigo numa piscina, porque você, olhando para o horizonte, você vendo
Você não vê uma piscina. Se for um buraco, você não vê uma piscina. Então, se uma pessoa entrar ali, pode estar fazendo o que for ali, você está passando, você não está vendo nada. E ele colocou ali e começou a malhar o trigo, a quebrar o trigo para tirar a semente. E o anjo do Senhor chegou e falou: varão valoroso, na minha versão, né? Varão valoroso. Aí ele: como varão valoroso? Como isso? Se o Senhor estivesse conosco, nós não passaríamos por isso. Se o Senhor não estivesse conosco, nós não estaríamos passando por tudo isso. Eu fiquei pensando nessa palavra. Como é que ele pode ter essa cara de pau de falar se o Senhor não estivesse conosco? Se eles mesmos estavam todos errados. Eles sabiam o que era o certo, porque eles estavam vindo apenas 7 anos, mas eles não começaram a viver naquele momento. Eles passaram pelo tempo de bênção de Débora, que foram 40 anos. Então eles sabiam o que era a prosperidade. Aí eu fico pensando assim: poxa, será que Deus só é Deus nas nossas vidas no meio das guerras? Eu fiquei pensando, Deus só usa a guerra para ensinar? Eu fiquei pensando, falei: não, Deus não tem prazer na tua luta. Eu vou falar isso para você. Não sei se a minha teologia está certa, tem 2 aqui, forte aqui, olhando para mim, mas eu vou falar olhando para eles mesmo, né? Paulinho, pastor. Deus não tem prazer na tua luta. Não tem prazer. Porque se fosse assim, Salomão, né, não viveria em paz. Se fosse assim, no tempo em que Débora e os outros juízes estivessem vivos, eles passariam por guerras. Não. Enquanto a presença de Deus reinava sobre aquelas vidas, existia paz. Por que isso? Aí eu fico prestando atenção, eu falei assim: isso aqui é ouro para mim. Deus não precisa me mastigar para mostrar para mim o seu nome. Se você, preste atenção, isso é ouro para você. Se você andar com Deus e buscar Deus e se consagrar a Deus e procurar o nome do Senhor, introduzir o nome do Senhor na tua vida, você não precisa ser machucado para entender o que é certo. Eu não preciso cair num buraco para saber que dói. Eu não preciso me machucar lá para saber que dói. Deus, ele mostra isso na história. A presença de Deus, quando ela é real, quando ela governa a nossa vida, nós não precisamos passar por isso. Por quê? Porque quando nós vivemos sem Deus reunido conosco, realmente reinando sobre nós, quando nós vivemos sem Deus, não, com Deus. Quando nós vivemos com Deus, na nossa vida existe paz. Agora, quando nós não vivemos com Deus, as lutas nos esmagam. Luta sem Deus é dor sem razão. Luta com Deus é aprendizado. Preste atenção. Eu não sei como está a nossa vida, a sua vida nesse dia. Mas se você estiver vivendo em luta, mas Deus não estiver reinando na sua casa, você tem que entender que tudo isso tem um resultado. Luta com Deus é aprendizado. Se você está passando com luta com Deus e está louvando o nome do Senhor, está adorando o nome do Senhor, está fazendo com que Deus reine sobre a tua dor, está aprendendo com isso, você vai ser vitorioso, tenha certeza, e Deus vai te exaltar. Agora, quando a tua luta é produzida pela falta de Deus, pela falta de sabedoria, porque todo problema, eu escutei uma vez, é falta de sabedoria. Todo problema tem origem na falta
de sabedoria. E muitas vezes nós produzimos problemas para nós, de graça, e depois pedimos a Deus para nos ajudar. Vou dar um exemplo bem simples. Cartão de crédito. Amém? Todo mundo com cara de culpado. Cartão de crédito. Aonde que Deus entra nessa questão? Aonde que Deus entra nessa história? Nós produzimos uma bola de neve e depois falamos: Senhor, me dá um escape, Senhor. Não é assim? Mas tem outras situações. E quando nós deixamos de amar, quando nós deixamos de demonstrar amor na nossa família, e quando nós deixamos de ser prestativo, quando nós deixamos de tratar bem, quando nós deixamos de fazer tantas coisas que poderiam dar um resultado melhor, e o que acontece? Tudo isso gera problema, mas tudo isso gera problema pela falta de Deus. Aquele povo entraram numa miséria pela falta de Deus. Aquele povo entrou em uma luta sem razão pela falta de Deus. Aí você vai falar assim: ah, Cláudio, espera aí. Mas está na palavra que Deus o entregou. Né? Não está assim? E Deus entregou. Quantas vezes você vai ver aqui? Várias vezes, né? Deus entregou na mão dos midianitas, Deus entregou na mão de tal fulano, Deus entregou na mão de tal fulano. Presta atenção. Eu creio assim. Você está no meio de inimigos e você deixa de louvar ao Senhor. Você deixa de amar esse pai que quer cuidar de você. O que ele faz? Ele levanta a mão. Isso é o entregar de Deus. Deus não vai pegar você e vai falar assim: Satanás, espera aí, segura aqui que está quase caindo. Pega aqui. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso com você. Mas não é Ele que faz isso. Apenas Ele retira a mão. Como é que Deus ia abençoar um povo que virava as costas para Ele para adorar outro Deus? Como é que Deus ia fazer alguma coisa por um povo que não queria saber dele? E como é que Deus vai abençoar você se muitas vezes nos teus planos, no teu dia a dia, nas tuas idealizações, no teu caderno, você não coloca Ele na frente? Como é que você pode falar: Senhor, estamos passando por isso porque o Senhor não me abençoou? Se você tem total responsabilidade sobre tudo que você está fazendo. Nós queremos mudanças. Nós queremos transformação. Nós queremos mudanças na nossa vida por inteiro. Mas Deus, Ele não vai forçar você a adorá-lo. Deus não vai fazer você ajoelhar à força, entregar o teu filho, a tua esposa, a tua casa, o teu trabalho, a tua história, o teu caráter. Deus não vai te forçar a fazer isso. Ele não vai te forçar. Mas o bom de Deus, sabe o que é? É que no meio de toda essa sujeira, no meio de tudo isso que está tudo errado, Deus chega para o seu filho, o seu povo. Deus chega para o Kleber e fala: varão valoroso, guerreiro, o Senhor é contigo. Deus chega, não vou falar teu nome, para Sandra, varoa, valorosa, o Senhor é contigo. Mas Ele chega para você, não é para dizer assim: você errou, você pecou, você fez coisas erradas.
Deus não faz isso. Ele chega para você e fala assim, é hora de despertar. É hora novamente de despertar. Porque não me agrada a tua dor. Porque não me agrada ver a plantação, a novidade da terra ser destruída por alguém que não está nem aí para o meu nome. Você é exemplo na terra, querendo você ou não. A partir do momento que você começa a caminhar com Deus, Ele é representado por você na terra. E Ele não quer ver o seu povo sendo esmagado por seus inimigos. Ele não quer ver você sendo destruído pelos seus inimigos. Às vezes você precisa de um chacoalhar, de alguém gritando no teu ouvido, alguém falando, vamos embora. Nesse momento, aqui no versículo 14, ele falou assim, vai nessa tua força. Aí Gideão falou assim, eu posso livrar Israel? Como é que eu posso livrar Israel? Eu sou o menor da minha casa. A minha família é pequenininha. Como é que eu posso estar de pé novamente? Como é que eu posso libertar o meu povo? Como é que eu posso libertar toda essa gente se eu sou o menor deles? E esse sentimento não parece conosco? E esse sentimento não parece com a nossa vida? Não parece quando você é desafiado a fazer uma mudança na tua casa? Na tua família? E você muitas vezes fala assim, eu sou o menor de todos. Eu envio Paulinho. Eu não. Mas Deus fala, não te mandei eu? Não te enviei eu? Estou na minha versão, não vou ler ali não. Não te enviei eu? Sabe o que ele está falando? Não te enviei eu? Faça de mim novamente o teu Senhor. Alguém pode falar aleluia? Aleluia. Faça novamente de mim o Senhor da sua casa, o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história. Faça novamente de mim alguém que governa a sua vida, que governa as tuas ações. Faça de mim não mais uma opção, mas a escolha certa, a escolha que realmente causa resultado. Porque não adianta você saber de onde está vindo o problema. Não adianta você saber aonde está o inimigo. Eles sabiam. Eles sabiam onde o inimigo estava. Eles sabiam da onde o inimigo ia vir. Eles sabiam disso. De repente você sabe onde está o teu problema. Você sabe como vai piorar o teu problema daqui a um tempo. Você sabe da onde você vai se ferir. Mas isso nessa questão aqui não é nenhum tipo de vantagem. É mais uma forma do inimigo destruir você. Porque já não é nem mais surpresa. Aí você fala assim, poxa, eu tentei tanto, mas novamente eu caí. Eu tentei tanto, mas novamente o inimigo veio e destruiu alguma coisa na minha vida. Aí você pode estar falando assim, ufa, não é comigo. Você vai falar assim, graças a Deus, eu não estou passando por isso. Mas preste atenção, se você está num tempo de paz, você tem que prestar atenção para ver se você não está se desviando do Senhor. Se você está num tempo de paz, você tem que prestar atenção se você, aos poucos, você não está saindo de perto do Senhor. Porque depois do tempo de paz que vinham isso, a escravidão. Depois do tempo de paz, vinha a escravidão.
Você não precisa ser maltratada para saber o que é bom e o que é ruim. Amém? Amém. Você não precisa ser pisado pelo inimigo para saber que Deus é bom. Então é tempo de adorar o Senhor. É tempo de voltar para o Senhor. É tempo de mostrar para as pessoas que estão próximas de você que Deus tem a solução, que Deus é a solução, que Deus reinando sobre a tua vida é a solução. Você tem que ver isso, não como uma opção, porque para Ele gerar essa libertação, Deus falou, olha, para que eu venha fazer uma libertação na tua casa, vocês vão ler depois, você vai destruir os altares de Baal. Você vai lá na sua casa, na casa do teu pai, e vai destruir aqueles altares, e vai fazer um altar para mim. Gideão, com muito medo de todo mundo, ele foi à noite, ele destruiu aquele altar, e com a madeira, ele construiu um altar novo para o Senhor. Aí você fala assim, meu Deus, covarde, né? Não enfrentou todo mundo, mas ele não podia. Ele não podia ir contra um povo inteiro, com uma multidão inteira. Ele não podia ir contra todo mundo. Muitas vezes, para gerar uma mudança na tua vida, não é necessário você ir de peito aberto contra o problema e falar, agora acabou, agora eu estou, em nome de Jesus, está tudo destruído. Às vezes não dá. Às vezes você tem que começar a ir, ajoelhar e começar a buscar, Senhor, me reveste, Senhor. Me reveste porque amanhã eu quero ter novas atitudes na minha vida. Me reveste, Senhor. Quebra, Senhor, esse altar, Senhor. Destrói esse altar de Satanás na minha casa. Senhor, destrói o altar de Satanás na minha família. Senhor, destrói esse espírito de imundícia, esse espírito de doença. Destrói, Senhor. Às vezes você tem que tomar pequenas atitudes para causar grandes modificações. Grandes modificações. E foi o que ele fez. Ele foi à noite, ele destruiu. Aí de manhã todo mundo, quem foi? Os machões, os miseráveis errados. Quem foi que destruiu isso aqui? Quem foi? E o que acontece? O pai de Gideão fizeram um interrogatório e chegaram a Gideão. Aí o pai de Gideão falou assim, peraí, eu estou pensando aqui, se Baal é Deus, ele deveria ter lutado contra Gideão no momento que ele estava destruindo o altar dele, não é verdade? Se Baal é Deus, ele deveria lutar contra Gideão. Aí eu fico pensando assim, você tem que prestar atenção o que deu certo até agora. Você fala assim, meu Deus do céu, tem que mudar algumas coisas na minha vida. E isso é uma grande proposta, isso, né? Orar mais, jejuar mais, fazer muitas coisas, mas e agora? Mas o que você tem que prestar atenção, o pai, no Carrasco Joás, ele falou assim, não, se Baal é Deus, ele que se acerte com Gideão. Não luta não precisa não. Então o que acontece? Vamos ver o que está errado na nossa vida. Como povo de Deus, vamos prestar atenção como nós temos defendido o Evangelho com a nossa vida. Porque a nossa vida é um exemplo daquilo que Deus pode fazer na terra. Deus, ele alcança vidas através de exemplos. Deus, ele alcança histórias através de outras histórias. Deus, ele não vai chegar no meio da tua guerra e falar, agora eu sou Deus, eu vou mudar tudo. Ele até pode fazer isso, mas ele quer que você se levante e ele quer que você vá na sua força, porque através da sua força, com a ordem dele, as coisas vão mudar. Amém?
É com você que Ele quer tratar. É com você que Ele quer mudar. Muitas vezes nós vivemos uma vida miserável dizendo que somos cristãos. E não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de ser livres. Eu estou falando de ter certeza nos olhos. Como Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim, olha, pode me jogar nessa fornalha aí. Mas se me jogar, Deus é Deus. Eu não vou largar Ele. E muitas vezes, por qualquer coisa, nós largamos. Eu vi um vídeo no YouTube falando de pessoas que ofereceram dinheiro para cristão, para negar Cristo. Dinheiro. E adivinha o que aconteceu? Ele olhou para o lado, olhou para o outro, e daí? Como é que está Jesus na tua vida? Como é que está Jesus na tua história? Jesus é vivo, é realmente Senhor da sua história, é Senhor do teu dia. Quantas vezes você pensa em Jesus, conversa com Jesus durante o teu dia? Como é que você está vivendo com Ele? Como é que Ele está sendo seu Senhor? Como é que Ele está reinando sobre você? Será que Ele só vai conseguir conversar contigo quando a luta apertar? Quando as coisas ficar ruim mesmo? Quando der tudo errado? Será que só nessa hora você vai correr para o culto de oração? Será que só nessa hora você vai ser mais assíduo na igreja? Você vai buscar revestimento? Você vai buscar a Deus? Será que Deus só fala contigo através das lutas? Porque tem dois tipos. Se você colar com Ele, você vai aprender sem apanhar. Agora, se você se afastar dele, Ele vai fazer isso. Aí o primeiro inimigo que tiver à sua volta vai ser aquele que vai estar escrito lá, e Deus entregou nas mãos de tal fulano. Amém? Tem alguém recebendo? Só para me continuar. Amém? Glória a Deus. Depois que Ele destruiu, está na hora já, né? Depois que Ele destruiu o altar, deixa eu ver aqui se eu marquei. No versículo 34. 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele com um toque de trombeta convocou os para segui-lo. Esse cara aí. Depois que você destrói, preste atenção, querido, isso é tão sério, isso é tão forte, porque a gente às vezes pensa que essa situação de largar a Deus é só quando você vira macumbeiro. A gente pensa que largar a Deus é só nos extremos. A gente pensa que, o cara largou, desviou, porque ele está indo no pagode. Não, querido. Tudo que rouba o seu relacionamento com Deus se torna um Deus no lugar dele. Então, vou falar, se for a internet, é um Deus estranho. Se for o WhatsApp, é um Deus estranho. Se for o Facebook, é um Deus estranho. Se for a novela, é um Deus estranho. Se for o futebol, é um Deus estranho. Agora, hoje está muito moderno. Tem tudo. Tem muita coisa que pode roubar você. Agora, não estou dizendo para você ficar 24 horas agarrado. Não, tem que orar. Vou orar. Jesus está aqui. Não estou falando isso. Mas o que te dá prazer é o que define a sua adoração.
Se você não tem prazer em estar na presença de Deus, em estar em cultos, em estar ouvindo a palavra de Deus, se te dá formigamento quando passa 10 minutos, existe algo que você tem que analisar. A tua paz, ela está muitas vezes em risco. Amém? Eu poderia ir para os 300, mas estou na gente aqui. Porque para virar 300, tem que passar por muita coisa. Amém? Para virar 300, tem que passar por muita coisa. Tem que enfrentar demônios. Tem que enfrentar aquilo que você mais gosta. Para ser diferente, tem que lutar. Para ser diferente na sua vida espiritual, para ser alguém que você admira, tem que lutar. Tem que lutar. Fala, eu tenho que lutar. Contra mim mesmo. Contra as minhas vontades. Que não são vontades, muitas vezes, de Deus. Você tem que lutar contra você. Chega de viver a espiritualidade do outro. Aqui no versículo 34. E o Espírito do Senhor, depois que ele fez tudo isso, depois que ele derrubou, porque antes de derrubar o altar de Baal, Deus não vem. Se você não derrubar aquilo que te escraviza, Deus não vem. Depois que ele derrubou, e o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Que essa frase, que o Espírito do Senhor venha sobre o Ivan. Que o Espírito do Senhor venha sobre o César. Que o Espírito do Senhor venha sobre nós. O Espírito do Senhor, ele tem que vir sobre nós. Deus é a resposta para a sua vida. Eu não sei qual é o problema, mas Deus é a resposta. Mas não é a mão de Deus. Não é apenas a mão de Deus. É Deus. Não é apenas uma ação naquele momento. É Deus. Como fala aquele ditado, matando um leão por dia. Matando um leão por dia. Que seja assim. Que no começo seja difícil mesmo, porque é difícil. No começo, muitas vezes, não dá para enfrentar todo mundo. Tu tem que ir devagarzinho. Tu tem que ler um versículo e começar a meditar. Tu lê um capítulo, começar a meditar, pedir para Deus falar contigo. Deus não fala. Tu tem que falar para os céus, Senhor. O Senhor fala com todo mundo fala que escuta a tua voz, mas eu não estou escutando. Todo mundo fala que escutou Deus, mas eu não estou escutando. Como é a sua voz? Você tem que falar para Ele como é a sua voz, Senhor. Eu estou batendo nos céus e a palavra fala que se você bater, vai se abrir. Se Deus é vivo, pede prova para Ele, porque Gideão falou, eu vou lá, mas me prova que o Senhor está comigo aqui. Eu vou oferecer, mas me prova que o Senhor está comigo aqui. Eu vou ali. Se o Senhor for comigo, eu vou lá, vou preparar um altar, vou preparar uma oferta. E se o Senhor estiver aqui de volta, eu vou saber que o Senhor é comigo. Ele fez isso com Deus. Ele falou, eu quero isso, eu quero comprovação que Deus é Deus na minha vida. Ele fez outro teste, ele falou assim, ele foi abusado. Ele falou assim, eu vou pegar um chumaço de algodão e vou botar num lugar que eu sei que o orvalho vai, geralmente molha tudo, né? Eu vou botar ali. Se amanhã de manhã o algodão estiver seco e em volta estiver molhado, aí eu sei que Deus está comigo. No outro dia o que aconteceu? O algodão sequinho, tudo molhado em volta. Aí ele, não, peraí,
De repente foi fácil essa, ele falou. Agora eu quero o contrário. Agora eu quero que o algodão esteja molhado e tudo em volta esteja seco. O que aconteceu? No outro dia, o algodão molhadinho e tudo em volta estava seco. Isso fala da gente. Deus quer tratar com as nossas dúvidas também. Deus quer tratar com a tua dúvida. Você tem dúvida, não tem? Então é hora de você bater na porta do céu e falar: Senhor, eu quero te seguir, mas eu não quero te seguir com dúvida. Eu não quero te seguir como pessoas que não sabem quem crê. Eu quero te servir como alguém que te conhece, que sabe que você se manifesta. Eu quero te ter dentro de mim. Porque Deus, Ele fez isso com você. Quando Ele não queria mais lidar com um profeta, Ele falou assim: meu filho, vai lá, morre, porque agora eu mexer dentro dele. Eu quero entrar dentro dele. Eu quero entrar dentro dele agora. O Espírito Santo entra dentro de você para transformar você. Agora não é mais você apenas escutar. Você pode escutar a voz de Deus. Vamos se colocar de pé? Eu quero que você feche seus olhos. Tá tudo certo aí? Eu quero que você feche seus olhos. Desliga a luz aí, pastor. Fecha seus olhos. Eu estou vendo todo mundo que está de olho aberto aqui. Fecha seus olhos. Nós estamos num lugar de adoração, num lugar de restauração, num lugar de mudança, num lugar onde Deus quer te colocar de novo no prumo, onde Deus quer te levantar, onde Deus fala no teu ouvido: vai nessa tua força que eu serei contigo. É tempo de tirar aquele que está no lugar de Deus e colocar Deus no lugar principal da sua vida. Eu vou louvar uma canção. E eu gostaria que você, ainda que baixinho, como fez Gideão, ainda que na calada da noite, sem ninguém ver, ainda que você só mexa a sua boca, eu gostaria que você falasse com Deus: Senhor, eu estou com saudade do Senhor na minha vida. Eu quero, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor, novamente. Eu quero que o Senhor governe a minha casa. Eu quero que o Senhor governe a minha família. Eu quero que o Senhor modifique, Senhor, que a minha casa seja um lugar de paz, que a minha casa seja um lugar onde a presença de Deus modifica. Ei, Cachuriana lá, minha dobras. Olha o Senhor. Se atentamente eu ouvir a sua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua voz sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas grandes serão, eu viverei tudo que tens pra mim na tua presença, oh Deus, sempre eu vou, oh Deus, e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir, obedecer. Oh Jesus,
atentamente eu ouvi a sua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, no deserto então será maravilha, sem medidas fluirão as tua bênção sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim na tua mesa, sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Bem baixinho. Deus é um Deus de recomeços. Eu quero que você entenda isso. É um Deus que entendeu que muitas vezes não é desse jeito que você merece estar. Ele quer você novamente de pé. Ele quer fortalecer os seus braços para guerrear. Ele quer modificar você por dentro. Ele quer pegar você por dentro hoje. Ele quer pegar você por dentro hoje. Quando nós entendemos que nós estamos errados, o perdão, ele acontece. Porque o perdão, ele não alcança quem não volta atrás. Não adianta você pedir perdão e continuar fazendo a mesma coisa e não sentir o teu pecado. Se você está sentindo que você precisa de mudança, não é a minha voz que está fazendo isso, é o Espírito Santo que está movendo em você. É o Espírito Santo que está transformando esse lugar, que está transformando essa história. Ei, Cachurianerábias, oh Jesus, toque em nós, toque em nós. Aqui não é costume, mas eu quero te convidar a fazer um ato de fé. Porque para você ter vitória, muitas vezes você tem que chegar no altar. A vitória de Gideão começou quando ele enfrentou o inimigo e construiu um altar para o Senhor. Pessoas hoje estão refazendo o seu altar nesse lugar. Pessoas hoje estão refazendo a sua história nesse lugar. Eu gostaria de te chamar aqui na frente. Aquelas pessoas que falam: Senhor, eu preciso de mais transformação. Eu preciso de mudança realmente na minha vida. Eu preciso escutar a sua voz novamente na minha vida. Eu não estou dizendo que você está desviado, não. Eu estou dizendo que você precisa refazer algumas coisas. Agora, quem tem coragem de fazer isso? Eu vou chamar o pastor para estar aqui na frente. E ainda que você não venha, nós vamos estar aqui. Oh Deus, Labianás, Trabalho, Subianai, Dobias, Seia mais.
Oh, Deus. Tenho certeza, é essa a resposta que Deus quer. Que Ele fala, vamos, e você fala, eu vou. Que você fala, vamos, que Ele fala, vamos, e você fala, eu vou, Senhor. Oh, Deus. Oh, Jesus. Há tempo para você ainda, querido. Há tempo para você ainda receber esse toque do anjo da igreja. Oh, há tempo para você ainda. Oh, Jesus. Mexendo, Espírito Santo. Vai mexendo, Espírito Santo. Que seja real nessas vidas. Que seja real nessas vidas, Espírito Santo. Que seja real nessas vidas, Espírito Santo. Que seja real nessas vidas, Espírito Santo. Que seja real. Que seja real. Que seja real. Aleluia. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Amém. Há uma canção que fala que enquanto nós ministramos ao Senhor, Ele se levanta e age em nosso favor. Enquanto nós formos de verdade. E hoje eu saio daqui com uma frase fantástica. Pode ir tocando fundo essa canção enquanto eu ministrava. E eu saio daqui com uma frase fantástica. Se nós passamos por provações com Deus, é aprendizado. Amém? Mas provações sem Deus é dor sem razão. Se você ouviu hoje, prova sem Deus é dor sem razão. Então eu prefiro aprender. Amém? Para que a gente possa então saber que enquanto nós estivermos ministrando, ou seja, dando a Ele, entregando a Ele, Ele se levanta em seu favor. Aleluia! Vamos cantar essa canção para ir embora, amém? Eu já quero abençoar vocês. Estenda as suas mãos. Depois a gente canta a canção e vai embora. Abençoado por Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, a tua casa, desde agora e para todo sempre. Que a Igreja de Cristo possa dizer amém. Amém. Se você ouviu hoje, prova sem Deus é dor sem razão. Então eu prefiro aprender. Amém? Para que a gente possa então saber que enquanto nós estivermos ministrando, ou seja, dando a Ele, entregando a Ele, Ele se levanta em seu favor. Aleluia! Vamos cantar essa canção para ir embora, amém?
Eu já quero abençoar vocês. Estenda as suas mãos. Depois a gente canta a canção e vai embora. Abençoado por Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as eternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, a tua casa, desde agora e para todo sempre. Que a Igreja de Cristo possa dizer amém. Amém.